Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunicamente, o podcast onde a gente fala sobre comunicação, gestão das emoções, autoconhecimento, vendas, liderança, todos esses temas que são importantes para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que toca a nossa vida todo dia: os sabotadores da fala, da mente e, claro, da vida. Quem nunca se sentiu travado, com medo de falar, de se posicionar, de tomar aquela decisão importante e necessária? Pois é, todos nós temos sim sabotadores internos que nos impedem de agir. E hoje eu vou estar recebendo uma convidada super especial, gente. É a Gabi. Ela é empreendedora, conectora de pessoas, CEO da MG Cestas e uma mulher que transforma desafios em oportunidades e que inspira quem está ao seu redor. O maior sabotador da sua vida muitas vezes mora dentro da sua própria mente, mas é possível reconhecê-lo, enfrentá-lo e transformá-lo em força. Fica a dica. Agora vamos lá, Gabi. Estou muito feliz. Eu também. Feliz demais de te receber aqui. Esse é o primeiro episódio oficial do Comunicamente. A gente fez um episódio piloto apresentando um pouco do projeto e não poderia ser diferente. A primeira pessoa a estar aqui ser você, diante aí das nossas parcerias, de tudo que a gente vem construindo já ao longo do tempo. Eu quero que você apresente pra gente quem é a Gabi. A Gabi que talvez as pessoas ainda não conheçam. Fala um pouquinho de você pra gente, o que você faz, a sua jornada, o que te motiva e te inspira a fazer o que você faz, para que todo mundo possa te conhecer e a gente seguir aí com a nossa entrevista. Então, eu sou Gabi, tenho 44 anos, tenho 2 filhas, sou empresária há 14 anos, né, que eu estou no mercado. Hoje a minha empresa está estabelecida aqui em Maricá. Te conheci através do empreendedorismo, né, os grupos de mulheres há alguns anos. Tentamos esse contato várias vezes. Sim, tentamos, mas hoje saiu de fato, né? Te acompanho, te admiro, né? A gente já virou uma amizade de fato, né? E assim, o que me inspira estar empreendendo e às vezes fazendo essa conexão que acaba sendo natural é conhecer o seu trabalho, conhecer uma outra pessoa que precisa de um trabalho semelhante ao seu, ou que vocês possam fazer uma parceria, e aí é natural. Eu faço com que as pessoas se conectem, né? E acabou que, por fim, hoje o meu perfil se chama Gabi Connect. E você acaba gerenciando 2 frentes de atuação, porque você tem esse projeto do empreendedorismo, das conexões, do networking. Eu amo falar quando eu te apresento que você é uma conectora de pessoas, porque realmente eu te vejo dessa forma, como uma pessoa que tem essa facilidade de conectar pessoas que possuem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, mas você também administra uma empresa de cestas básicas. Fala pra gente um pouquinho para as pessoas poderem conhecer esse outro lado da Gabi. Sim. A minha empresa, então, como eu já falei, tem 14 anos no mercado. Eu atuo atendendo empresas. O meu foco é o B2B, né? Quem paga por essas cestas, né? Eu não vendo para o consumidor final, E atendo instituições em todo o estado do Rio de Janeiro, empresas de todo e qualquer segmento, condomínios, né? Então, por isso eu estou, às vezes você fala, né, Gabi, como é que você consegue? Às vezes 2 eventos no mesmo dia. E vou muito ao Rio. Meu público maior está no Rio. Mas aqui também estou sempre fazendo conexões, sempre levando a minha marca. Eu falo que ela tem clones perdidos por aí. Porque você olha, ela tá em tudo quanto é lugar. Gente, como é que essa mulher dá conta? Eu pensei que eu fosse assim, mas eu consegui achar alguém mais do que eu nesse quesito. Mas diante disso tudo que você vive, a gente sabe que tem muitos obstáculos que aparecem no caminho. Eu também tenho as minhas frentes de atuação multipotencial, que eu não gosto da palavra multitarefas, não. Eu gosto da palavra multipotencial. Sim. Porque somos mulheres com muitos poderes, com muitos potenciais e que a gente precisa de organização para administrar isso tudo, para que tudo funcione com excelência.
porque eu gosto de falar que se é pra fazer meia boca, eu prefiro nem fazer. Ou eu faço com excelência ou eu não faço, porque se tornou um valor pra mim. Diante de todos esses desafios, obstáculos dessa correria, qual foi o momento em que você mais se sentiu travada ou insegura? Tem algum momento que você consegue lembrar pra compartilhar com a gente? Eu não costumo muito olhar pra trás, não, sabe? Então, assim, eu foco já... no adiante. É foco. Enfim, eu trabalho com um produto que tem um valor agregado. Então, assim, às vezes acontece de, por exemplo, houve um assalto, levou lá a carga. Eu não posso chorar pelaquela carga que foi perdida, eu tenho que pensar no meu cliente. O meu foco é o cliente, a satisfação do meu cliente. Então, assim, eu busco dizer que desafios acontecem, mas que a gente não pode parar e chorar. Eu sempre busco multicanais de venda, eu sempre busco conhecimento. Então, às vezes eu estou em eventos ou para estar levando a minha marca ou para estar adquirindo conhecimento. Quem não senta para aprender, como é que vai ensinar? Exatamente. Né? Então... Perfeito. É porque assim, hoje eu percebo, Gabi, que muita gente, eu até mais agora que eu entrei nessa parte da gestão das emoções, com a minha formação em psicanálise, eu tenho percebido que muita gente carrega hoje no presente algumas travas, alguns sabotadores internos que são muitas vezes ocasionados por coisas que aconteceram realmente lá atrás. E aí nem se trata de uma questão de a pessoa vive no passado, não, é de forma muito inconsciente. Sabe, é impressionante como o nosso inconsciente, ele acaba nos dominando se a gente não para reconhecer e entender como ele funciona. Hoje tem muita gente que, por exemplo, empreende, tem um negócio, mas chega num limite que não consegue, às vezes, avançar. Né? E fica com aquele sentimento de, meu Deus, eu não consigo continuar crescendo, parece que eu estagnei nesse ponto. Você já se sentiu assim? Sim. Eu de dezembro para janeiro eu dei uma mudada assim, em algumas coisas. Como que eu posso te explicar? Eu ficava procrastinando tanto o conhecimento quanto colocar profissionais adequados dentro da minha empresa para que ela pudesse avançar. Então eu tinha aquela coisa de eu não vou investir nesse profissional não, porque isso aqui eu posso fazer. E aí nessa você deixa de avançar porque você deixa de investir no profissional certo. Você acredita então que todos nós temos alguns sabotadores? Sim, que são internos? Sim. Crenças limitantes. Crenças bloqueadoras. Eu posso contar até como experiência, você já participou de alguns eventos em que eu palestrei, e eu sempre que tenho oportunidade compartilho isso, que assim, durante muito tempo, eu me achava uma pessoa sem nenhum poder de voz. Por quê? Porque eu tive uma infância com os meus pais muito presentes, mas que eu sofri muito bullying na escola por causa do meu corpo. E por causa desse bullying, eu acabei cada vez mais me sentindo retraída. Então eu me olhava, eu me achava feia, eu me achava insuficiente, eu me achava insegura, eu não me achava capaz. Começou a entrar em mim vários pensamentos de que todo mundo poderia ser melhor do que eu. Eu cresci uma adolescente necessitada por validação, por ser aceita, por senso de pertencimento. Por quê? Eu tinha um medo tão grande de não fazer parte por causa daquelas frases que eu ouvia, e eu já tinha as minhas inseguranças por causa do bullying da escola. Então tudo isso foi acumulando. Eu fui crescendo com todas essas mensagens no meu inconsciente. Eu cresci uma jovem muito insegura, muito tímida. Não é que eu não gostava de pessoas, eu não gostava de falar, mas eu tinha medo. Eu tinha medo de falar e acabar afastando as pessoas por falar algo que elas não quisessem ouvir. Eu tinha medo de me posicionar. E aí, a gente acaba muitas vezes, por causa dessas coisas que são imputadas na gente, sabe? Esses rótulos, essas verdades que não são verdades, porque na verdade são coisas que as pessoas começam a declarar sobre você, só se torna verdade quando você aceita. E aí eu cresci com tudo isso. Quando que eu percebi que eu tinha poder de voz? Quando eu me desafiei a sair
dessa minha zona de comodismo. Qualquer mudança gera medo, qualquer mudança requer investimento, tem riscos. Sim. E aí dá aqueles friozinhos na barriga. Só que eu decidi arriscar. Eu recebi na época um convite para uma palestra sem nenhum preparo, sem nenhum tipo de expectativa positiva. E aí, quando eu fiz essa primeira palestra, foi um desastre, porque eu não tinha preparação. Só que ela foi um divisor de águas para mim, porque ela me mostrou várias coisas. Essa experiência, ela me trouxe várias reflexões. A primeira reflexão é: eu tenho conhecimento, eu sei, eu já passei por isso. O meu problema não é falta de conhecimento, é falta de prática. Então foi a primeira reflexão que me trouxe. A segunda é egoísmo meu não treinar para colocar para fora aquilo que eu carrego e aquilo que eu sei, porque outras pessoas precisam. E terceiro, eu não morri. Eu saí de lá com a certeza que eu falei assim, gente, eu não morri, eu sobrevivi. E tá tudo certo. Imagina se eu tivesse respondido tudo que foi perguntado, se eu tivesse desenvolvido bem os conteúdos que eu tinha proposto. Nossa, eu teria arrasado. Exato. Sabe, eu fiquei com essas coisas. Mas foi uma construção, né? Foi aí foi uma que construção. eu precisei. É isso que eu me permito hoje, é isso. O que eu precisei fazer? Eu precisei me desafiar para, a partir desse desafio, eu me reconhecer e entender o que eu precisava desenvolver em mim para melhorar. E claro, sair dessa esfera só do reconhecimento e do pensamento e partir para a ação. Comecei a estudar. É comunicação que eu preciso aprender? Então vamos lá, vamos aprender sobre comunicação. Então, eu precisei reconhecer e precisei tratar, desenvolver. Então, quando eu falo de sabotadores, uma das coisas que eu sempre gosto de falar com as pessoas é: o primeiro passo é o reconhecimento do que nos sabota, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Na vida pessoal eu passei também por um desafio gigante. Sim. Você também sabe um pouco dessa história. Sim. Eu colocava 10.000 coisas como motivos para eu continuar no lugar onde eu estava, mesmo com aquele lugar sendo meu lugar de tristeza, o lugar que estava me adoecendo. Eu colocava meus filhos na história, eu colocava meus pais na história, eu colocava a minha fé na história. Eu vivia arrumando desculpas. Isso são sabotadores o quê? Mentais. Na nossa mente. Para que a gente, é como se fossem gatilhos de fuga, para a gente não tomar os posicionamentos muitas vezes que a gente precisa. Então, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, esses sabotadores muitas vezes acabam se tornando o quê? Pedras de tropeço ou até muros que nos impedem de avançar. Quais são os maiores sabotadores da fala que você percebe hoje nas pessoas quando você vai nesses eventos? Os profissionais, acho que eles não se qualificam para poder passar o conhecimento de forma adequada, ou às vezes as pessoas vão com o PowerPoint ali já pronto, né? E daí não desenvolve o... Porque assim, conforme o tempo e eu participando de muitos eventos, você já começa a ficar com um olhar crítico daquilo que o profissional está falando. Se faz sentido, se não faz. Se faz sentido ou não, não é mesmo? Se vai ali... muitas das vezes você vai a um evento e o profissional ele não viveu aquilo ali, né? E a gente como empresário viveu tanta coisa e tem tanto a falar, então hoje em dia eu já não deixo isso me sabotar mais. Se eu vou a um evento, se eu sou questionado alguma coisa, se eu tenho que falar, eu me proponho porque eu posso ajudar outras pessoas, porque eu vivi. Exatamente. Eu acho que quem viveu nada melhor para poder falar, né? De forma você falou certa, uma coisa correta. muito importante que eu até anotei aqui: qualificação. Como é importante, né? Eu hoje falo sobre qualquer assunto que eu domino. Se você pegar e falar assim, Priscila, vamos falar sobre finanças, eu vou virar e falar assim, não vou. Não é minha praia. Não é a minha expertise. Se deixar, eu acho que eu vou até falir quem estiver assistindo, porque eu não domino o assunto. É um tipo de área que eu sei que eu preciso de outros profissionais para estarem ali me dando suporte durante um bom tempo. Eu tive uma mentora de finanças, que era a Aimee,
que ela agora Sim. tá até de licença maternidade, que ela está com o baby dela. Mas ela, durante um bom tempo, ela foi minha mentoranda, depois ela se transformou na minha mentora. Por quê? Porque eu entendia que era uma área que eu não dominava, que eu precisava de uma visão mais profissional. Agora, se você pede para eu falar sobre comunicação, sobre emoções, sobre comportamento, sobre vendas, são áreas que eu estudei, que eu já vivi, que eu domino para falar. Exato. E aí quando falam, Priscila, você fala que você é tímida, mas você não é. Eu sou. Continuo sendo a mesma tímida, só que hoje uma tímida treinada. Como assim? Se você pega e me convida para falar sobre algo que eu sei que eu domino, eu pego, coloco a minha timidez de lado e trago o meu propósito como sendo mais forte. Opa, agora precisam da bagagem que eu carrego na área X. Então vamos lá, eu vou falar sobre isso para que outras pessoas sejam ajudadas. Mas a tímida dentro de mim continua existindo. Sim. Então, quando a gente entende isso, a gente se qualifica. Para quê? Para não deixar mais as nossas inseguranças nos sabotarem ao ponto de nos paralisar. Então isso é muito importante. O que você domina falar? Eu tenho certeza que se qualquer lugar que eu bote você para falar sobre networking, você pode tremer, você pode ficar nervosa, mas é nítido o quanto que você ama falar sobre esse assunto. Seus olhos brilham quando a gente fala sobre networking, sobre conexões, porque é uma coisa que você vive. Tá muito além só do conhecimento teórico, que é uma outra questão também. Sim, sim. Eu preciso viver aquilo que eu quero ensinar para alguém. Porque é isso que vai me trazer autoridade, é isso que vai realmente confirmar para a pessoa que ela pode confiar no que eu estou dizendo. Porque eu não estou falando só da boca para fora, eu tenho vivência prática que aquilo dali é possível, acontece, é a melhor solução. Sim. Você já fez curso de comunicação uma vez Com você, comigo. sim, sim. E eu lembro que naquela época você tinha muito nervoso pra falar. Hoje você tá super Tô melhor. desenvolvida. Mas o que você precisou fazer pra começar a destravar, além até, né, desse curso que foi Uma imersão que nós uma fizemos. imersão, que eu acredito que te ajudou, mas existem várias outras coisas que a gente precisa ir fazendo ao longo da nossa jornada para que esse destrave aconteça de fato. Então, como que você destravou a sua comunicação para que hoje você pudesse realmente, com medo mesmo, pegar, falar, se posicionar, apresentar o que você faz? Você consegue passar como se fosse um passo a passo para as pessoas que estão assistindo? Qual foi o seu caminho para ir se destravando? Deixa eu pensar. Então, eu comecei a treinar os vídeos. Não faço tanto quanto deveria, que você, né, nos ensinou lá no dia, mas procuro fazer mais vídeos. Nem todos eu boto, né, mas eu faço. Comecei a treinar em relação a isso, estudar, parar de procrastinar, porque eu me matriculava eu em cursos online ou presenciais e dali tinha ali um material e eu não estudava. E a partir desse evento que eu fui que eu participei, eu comecei a treinar. Não, eu preciso treinar. Então, no ao vivo, se eu tiver que falar, conversar e explicar, né? Até porque eu vivo isso. Então, uma coisa que eu vivo é natural de que eu possa falar, né? Eu acho que as pessoas devam treinar e parar de procrastinar, né? O conhecimento, adquirir uma obesidade de conhecimento e não pôr em prática, né? Perfeito. Treino é fundamental. A comunicação é igual um músculo, né? Quanto mais você treina, você vai desenvolvendo aquilo dali, colocando mais forte. E eu falo isso por prática mesmo. Porque hoje eu consigo comunicar, por quê? Porque é um treino diário, constante. E até hoje, né? Porque eu já faço isso há alguns anos que eu parei, não. Eu tô sempre treinando por vídeo. E vídeo ainda é uma trava pra mim, tá? Admito pra você que assim, me bota pra falar pra 1000 pessoas, mas falar pra vídeo eu ainda fico insegura, me dá nervoso, porque eu gosto do olho no olho. Eu também. O vídeo dá aquela sensação de, meu Deus, eu tô falando pra quem? Mas é uma necessidade hoje, principalmente na era digital que a gente vive. A gente precisa entender que hoje as redes sociais, elas estão aí como ferramentas para a propagação do nosso negócio. Então, eu preciso utilizar essa ferramenta.
que ela está Sim. disponível. E aí como é que eu faço isso? Me colocando à mostra, fazendo vídeos, sabe? Trazendo aí reflexões, trazendo conteúdos relevantes, porque é isso que vai gerando para as pessoas interesse, confiança. Porque hoje a gente sabe que o marketing não é o mesmo marketing de antigamente. Não. O famoso compra e batom classificados da lista amarelas. A gente precisa gerar um relacionamento com o nosso potencial cliente para que um dia ele se torne cliente. Sim. Isso tudo requer conversa. Pessoas compram de pessoas, né? Pessoas compram de pessoas. Então, a gente tem que buscar isso, a comunicação assertiva dentro do nosso negócio, porque cada negócio tem suas particularidades, né? E eu ia estudando e eu fui entendendo até que as cores fazem com que as pessoas, né? O neuromarketing, né? Que hoje muito se fala. Exatamente. A inteligência artificial, que ainda preciso praticar um pouquinho mais. Que também tem sido assim, se bem utilizada, sim, também se torna tem uma ferramenta isso. poderosíssima, principalmente nos dias corridos que a gente vive hoje. Sim, Qualquer é uma ajuda eu falo que é bem-vinda. É uma ferramenta maravilhosa. E aí, você falou da questão da assertividade. Hoje em dia, eu falo que a gente precisa ir até além, Gabi. Porque a comunicação assertiva, se ela não for autêntica, ela não conecta. E quando a gente fala de autenticidade, a gente fala o quê? De verdade, de presença. Você sai da superficialidade. Mas e aí? E a verdade por trás da mensagem? Quem está falando tem essência, tem identidade? Né? Qual a identidade que é carregada ali através daquela mensagem? Isso tudo, querendo ou não, hoje gera impacto, causa resultados. Porque como você falou, pessoas compram de pessoas. Sim. E aí, se eu compro de pessoas, eu preciso me conectar com a verdade dela. Eu preciso me conectar com a sua verdade. Porque aí se estabelecem as relações. E aí, quando a gente pega e consegue entender isso, a gente consegue ver os resultados acontecendo de forma muito natural. Só que falar com autenticidade hoje, primeiro, requer autoconhecimento. Porque eu não tenho como falar com autenticidade sendo eu se eu não me conhecer de fato. Então, autoconhecimento é o primeiro passo. E segundo, com coragem. Porque você se expor sendo quem você é, não é para qualquer um. Por quê? Entra na esfera do vou agradar uns e desagradar outros. E tá tudo bem. Mas esse tá tudo bem eu consigo falar hoje com muito mais tranquilidade do que talvez se você perguntasse para a Priscila de uns 3, 4 anos atrás. Porque por mais que eu já trabalhasse com essa parte de desenvolvimento pessoal, eu ainda me preocupava demais em agradar, em querer ser aceita, em querer ser a escolhida. Eu tinha essa preocupação. Porque isso tem muito a ver também com o meu perfil de comportamento, que é o influente. Então eu preciso dessa aceitação, desse pertencimento, que querendo ou não, é uma bagagenzinha ainda do que eu carrego lá do meu passado. Que muitas vezes você não vai eliminar ou exterminar por completo. Você aprende a trabalhar sobre aquilo que muitas vezes te aprisionou a vida inteira. Então hoje eu entendo, opa, tá tudo bem. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai amar e vai ter gente que não vai suportar e tá tudo certo. Porque tem mercado para todo mundo, tem amizades para todo mundo e a vida segue. Imagina se todo mundo só quisesse ser amiga da Gabi. Gabi nem ia dar conta. A gente tem que saber se colocar em algumas situações. Então dizer, olha, fulano, hoje eu não posso te ajudar, porque eu recebo N mensagens. Eu tenho até 2 telefones já há algum tempo e acabei o meu pessoal sendo usado para o Gabi Connect, então eu recebo mensagens todos os dias de palestrante que quer fazer evento e quer que eu faça o evento por ele, da pessoa que quer ir a algum evento, da pessoa que quer uma indicação. Então, assim, se eu ficar com o meu telefone o tempo todo, eu não trabalho. Então, quando eu posso, eu vou lá, olho, eu respondo de acordo com o que eu posso ajudar. Olha, eu posso te ajudar dessa forma. Hoje em dia, eu me posiciono da seguinte forma, olha,
Eu posso sim indicar o seu evento ou mesmo colocar no meu perfil, mas você coloca a minha pessoa, a minha imagem ou a imagem da minha empresa. Então, é um posicionamento, porque até então eu fazia e não cobro nada por isso, né? Então, você tem que se posicionar, porque eu preciso da minha empresa, a minha empresa é que paga as minhas contas. Exatamente. Então, eu ajudo a pessoa lá a divulgar o evento dela, mas automaticamente ela divulga a minha marca e tá tudo certo, e as coisas acontecem. Mas foi um posicionamento que eu comecei a fazer. Porque parceria, eu entendo que ela precisa existir com base na reciprocidade. Sim, mas no network nem sempre é assim, né? Algumas pessoas querem só ganhar. Só o vem a mim. Exato. Só que é uma parceria que acaba não se estendendo, porque precisa ter uma reciprocidade. Sim. Né? É uma coisa que vale a pena para os dois lados, para que ambos cresçam. Não adianta só um ajudar o outro para o outro crescer e a pessoa que está ajudando cresce em que momento? Então precisa ter um pouco desse olhar. Mas aí entra a questão dos valores, sabe? Da gente se conectar e construir parcerias com pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos princípios. Porque aí quando a gente cria esse alinhamento, fica muito mais fácil a gente encontrar essa reciprocidade de forma muito natural. Porque eu acho que isso não é uma coisa que precisa ser exigida. Precisa ser espontâneo, precisa ser natural. E aí, quero deixar uma mensagem aqui quando a gente fala dessa parte dos sabotadores da fala, que falar com presença começa principalmente com autoconhecimento e coragem. E a coragem não é uma coragem de enfrentar ninguém para falar, não. Tem a ver com dentro, com o que está dentro de você. É uma coragem de aceitar que você não precisa se enquadrar em padrões ou ser perfeita para comunicar a sua verdade, mas você precisa ser de verdade. E aí quando você aprende isso e começa a destravar o seu poder de voz, é impressionante como você também começa a destravar a sua vida. Porque portas começam a se abrir. Portas também fecham. Mas as portas certas começam a se abrir. E aí, a gente falando agora sobre sabotadores da mente, Gabi, eu vejo muita gente que tem a seguinte frase: eu não sou capaz. Ou então vive falando que não consegue. Ou tem muito aquela do isso não é pra mim. Você já ouviu ou já se viu falando frases desse tipo na sua rotina? Já me vi assim, mas como eu te falei, eu dei um basta nessa parte. E quando eu vejo pessoas que vêm com essa fala, meio que um vitimismo, eu digo pra ela, não, você pode mudar por isso e por isso e por isso. Você pode se conectar a essa pessoa aqui, e aí vocês duas vão fazer uma parceria e é automático, vai dar tudo certo. Então, assim, eu acho que somos capazes sim, mas a gente tem que buscar. A gente não tem que botar isso em cima de uma outra pessoa. Ou mesmo que a gente tenha, às vezes, um companheiro que não acredita no seu negócio. Porque eu já vivi isso, né? Eu também. Né? A gente, às vezes, vive isso e aí a pessoa não acredita. E quando as coisas começam a dar certo, aí sim, a pessoa acredita, não, vale a pena o que você está fazendo. Então, no começo era bem complicado para poder estar nos eventos. Eu comecei a pautar também por conta disso, mas foi bacana, porque hoje em dia eu vou em eventos assertivos em que eu tô ali fazendo frente a pessoas, tomadores de decisões, né? Porque é o que eu preciso para o meu produto em si. Então, assim, mas eu vivi sim isso, sim. Eu marquei aqui 2 sabotadores da mente que são muito comuns. Um é o perfeccionismo e o outro é o famoso medo de errar. Esses 2 eu percebo que são muito frequentes de acontecer e muita gente não enxerga como sabotadores. O perfeccionismo as pessoas acham até que é uma qualidade. Pode até ser, mas se você não tiver controle sobre isso, se torna
sabotador porque ele começa a te travar de avançar, porque você fica sempre com aquele pensamento de que não tá bom o suficiente ainda não, tem que melhorar isso daqui, aí nunca avança, você nunca dá um passo a seguir. Atrapalha. E Acaba eu atrapalhando. posso complementar dizendo que eu aprendi a delegar, porque eu sou ariana, isso dizem que influencia ali e tal, não entendo muito bem disso, Eu também mas... não entendo não, então nem posso opinar no assunto. Enfim, e que você quer fazer tudo perfeito e do seu jeito. E não, faça. Então, eu hoje em dia, na minha empresa, eu procuro ter processos e que os funcionários, ou os antigos ou os novos, que eles cumpram esses processos, que são, de fato, o que vai fazer com que o negócio dê certo. E entender que, assim, ninguém nunca vai fazer como a gente faz. Como nós mas faremos, pode fazer melhor. Pode até fazer melhor, exato. E aí você fica naquela neura de querer dominar tudo, né? E não. Comecei a delegar. Assumo que eu sou extremamente controladora em algumas coisas. Só que eu tenho que trabalhar em mim o tempo todo com relação a isso. Porque senão a gente se sobrecarrega. O perfeccionismo, ele tá exatamente nessa sobrecarga que a gente acaba trazendo pra gente. Pra gente assumir. E a gente já tem um papel duplo, né? Eu e você somos empresárias, temos um negócio lá do empreendedorismo, somos mãe, mulher. Então, assim, muita coisa, né? Se a gente quiser abraçar tudo e não deixar, às vezes, o filho da gente fazer alguma coisa, né? Um funcionário, essa aqui você faz, isso aqui você faz. Delegar. Como é que a gente vive? No final do dia a gente está esgotada. E chega uma hora que a conta chega, né? Sim, a mente... Em forma de problemas físicos e até emocionais. Exatamente. A ansiedade, a gente vê aí que hoje a ansiedade se tornou um mal do século. Por quê? Por causa de muitas vezes essas sobrecargas que as pessoas acabam trazendo para si. Sabe? Sim. Essa preocupação com o futuro, sem muitas vezes parar e olhar para o presente e entender o que está acontecendo. Como é que eu posso me posicionar hoje? O que eu preciso fazer hoje? Vamos viver o hoje. Vamos viver o hoje. É fundamental planejamento? Óbvio que é. Só que não adianta planejamento se a gente não estiver vivendo o presente como ele precisa ser vivido. E o medo de errar, Gabi? Você já teve medo de errar? Tenho muito. Porque... no meu negócio, como é aquilo, assim, eu atuo na parte de compra e venda. Então, se eu comprar mal, eu vendo mal. E o meu negócio, por ser para a empresa, eu tenho que estar com preço muito justinho. Então, eu não posso errar, eu não posso me dar o luxo de errar. Se eu falo para você assim, existe o medo de errar e existe o medo de dar errado. Você consegue ver a diferença de uma frase para outra? Não, assim tá. Eu tenho muito medo de dar errado. Como assim? Porque quando você fala o medo de errar, depende só de você. De mim, Quando eu falo tenho medo de dar errado, muitas vezes não depende só de mim. E aí o que faz eu ter o medo é porque eu sei que muitas vezes os fatores externos podem prejudicar o que eu estava planejando. E isso me dá medo. Eu faço eventos, você sabe. Sim. E eventos é exatamente assim. Opa, vou lá, eu já tenho todo o script, todo o roteiro do evento montado. Já faço ele há anos, já fiz várias edições. Vou para a 8ª agora, se Deus quiser. Com certeza. Eu sei já que funciona. Então, medo de errar eu não tenho nesse quesito. Por quê? Porque eu já tenho todo o processo de construção desse evento. Porém, eu tenho medo de dar errado. Porque existem vários fatores externos que eu dependo para que esse meu evento, mesmo todo planejado e roteirizado, aconteça. Sim. Eu dependo de pessoas. Eu dependo de oportunidades que fogem do meu controle. E aí entra o medo de dar errado. Eu tenho mais esse medo de dar errado. E a mente, ela acaba se tornando ou a nossa maior aliada ou o nosso pior inimigo nesses casos. Porque eu percebo que é a gente que precisa estar no controle desses sabotadores. Se eu entendo que
Ser perfeccionista demais é ruim pra mim? Eu sei que eu sou. Sou muito controladora. Eu tenho consciência. Mas eu entendo que isso não é positivo pra mim e nem pro meu negócio. Aí o que eu faço? Opa, vamos lá. Isso não é bom pra mim, vou delegar. Ah, mas eu não gosto, mas é melhor pra mim. Eu consigo gerenciar. E fazer essa gestão precisa de quê? Exatamente da nossa consciência. Eu preciso sair do inconsciente e trazer a minha consciência para estar ali presente. Porque eu faço aquilo consciente, sabendo que por mais que de primeiro impacto eu não delegaria, mas eu sei que aquilo é melhor para mim. Sim. Você consegue se enxergar assim? Me controlo, às vezes, sabendo que vai dar errado. Mas eu me controlo, porque na minha empresa nós gerencia eu e o meu esposo. E eu tenho minha filha no administrativo. Então, às vezes, tem coisas que eu sei que vai dar errado, mas eu deixo dar errado, porque até então eu tentava dominar tudo, né, naquela loucura. E aí eles estavam lá muito confortáveis, talvez. Não aprendem também. E não estavam aprendendo. Então, agora, de uns tempos pra cá, eu tô deixando, mesmo que dê errado, lógico que são coisas que dá pra parar, pra ajustar, mas pra que eles vejam, nossa, dá trabalho. Quando a gente... E aí todo mundo aprende, né? Exatamente. Porque se a gente ficar tentando nessa de tudo vai dar certo porque eu vou estar sempre ali, e aí uma hora que eu não esteja aqui, que eu preciso avançar, a gente precisa avançar. Porque senão a gente fica muito preso no operacional da vida, Fica preso no operacional, total. E não consegue fazer o que muitas vezes a gente precisa e pode para o negócio avançar. Exatamente. Exato, imagina se você tivesse que ficar no escritório 24 horas de lá direto. Como é que você ia fazer as captações, o comercial, os novos negócios, as conexões? Então, querendo ou não, esse delegar é fundamental. E aí a gente percebe que quando a gente reconhece o nosso sabotador, a gente acaba criando espaço para escolhas. O que eu faço agora? Eu sei que isso me sabota. Qual a escolha que eu tenho? Continuar dando poder para esse sabotador ou agir de forma diferente? Mesmo que fuja do meu normal. Porque o meu normal eu já sei como é que funciona. A gente falou sobre sabotadores da fala. Sim. Sabotadores da mente. Tem os sabotadores da vida. Que aí é quando a gente fala assim, eu não mereço isso na minha vida. A gente entra naquele senso de não merecimento de nada. De uma vida melhor. Eu vejo muita gente que acha que ganhar dinheiro é errado. Ou é pecado. Sim. Porque tem na cabeça de que, talvez ninguém da família nunca conseguiu crescer financeiramente. E, poxa, não vai ser ele que vai fazer isso. Como se fosse uma coisa errada ele ser um exemplo positivo de prosperidade, de crescimento. Como é que você enxerga isso? Tudo foi sendo construído ao longo do tempo. Conhecer pessoas como você, como muitas outras pessoas, me abriu muito a minha mente. Desde que eu comecei a frequentar, quando eu falo que os eventos certos, com as pessoas certas, os mentores de fato, que me passaram conhecimento, eu passei a me compreender melhor como pessoa, como administradora de uma empresa, e faz com que eu tenha mudado muito o meu jeito de pensar, porque realmente eu tinha essa ideia, a minha família não tem ninguém que tenha uma empresa que assim, que chegou a esse ponto, que eu e meu esposo começamos lá como MEI e hoje nós temos uma empresa. Então, assim, eu tenho casa, carro, caminhão, um galpão próprio. Então, assim, tudo isso foi construído com o nosso trabalho. Nós não tivemos nada de herança ou de familiar. Foi muito suor. Foi muito suor que a gente conseguiu construir tudo isso. Então, sim, já tive, assim, de... eu não vou gastar porque você já passou por um período do deserto. Então, você fica naquela, gente, será que eu vou passar de novo? Eu não quero. Então, assim, às vezes você não se permite, às vezes, comprar uma coisa cara, de qualidade, porque você pensa, não. E mas, meu amanhã? E meu amanhã. Então, vamos viver hoje, vamos viajar. Eu acho que precisa ser tudo pensado, mas também sem a gente viver aprisionado nesse medo, né? Aprisionado, Porque essa sensação, ela é muito ruim, ela acaba se tornando realmente como se você tivesse com amarras. Porque, legal, eu cresço
mas algo ainda me impede de usufruir daquilo que eu conquistei. Tem alguma coisa de errada. E aí a gente precisa muitas vezes, dentro do autoconhecimento, reconhecer o porquê que a gente tem esses pensamentos. Sabe, eu vejo que tem muito empreendedor que tem essa crença de que não consegue ter sucesso porque, eu não devo merecer isso mesmo, não. Que isso? E as nossas palavras, elas têm poder, eu acredito muito nisso. E aí, desde o momento em que eu declaro que eu não mereço, eu vivo o que eu declarei. Exato. Desde o momento em que eu declaro não vai dar certo, eu tô vivendo aquilo como uma verdade. Meu amigo, não vai dar. Se você já declarou com a sua boca que não vai dar, não vai dar. Eu vejo hoje muita gente em relacionamentos que casa e já fala assim, se não der certo, eu separo. Já entra com essa ideia, né? Com o pensamento de separar. Como assim? A gente precisa começar a enxergar o quanto que o nosso posicionamento até diante de nós mesmos faz toda a diferença para o sucesso que a gente quer viver. Eu não tô falando de sucesso financeiro, eu tô falando de sucesso de vida, sabe? A realização pessoal, profissional, e cada pessoa entende o que te faz realizado. Às vezes pode ser a realização de uma mulher que tá querendo engravidar, quer ter 3 filhos. Aí tem uma outra que, caramba, eu quero ser CEO de uma empresa. E aí daqui a pouco tem um cara lá que, caramba, meu sonho é ter um carro. Cada um vai ter o seu parâmetro de realização. A questão é, será que eu estou realmente me posicionando como alguém que quer, que merece, que faz acontecer para viver isso que eu tanto desejo? Ou eu fico o tempo todo, eu quero, mas me coloco como vítima das circunstâncias, eu quero, mas falo que talvez não vá conseguir, eu quero, mas o outro merece mais do que eu, e aí fica sempre entrando um mais, um porém no meio daquela situação. E não põe em prática, né? Se não põe em prática conhecimento e procurar conhecer pessoas dentro do seu nicho, dentro de parcerias assertivas, gente, dentro do escritório nada vai acontecer. Exatamente. Nada. Que conselho você daria, Gabi, para quem sente que está se impedindo de avançar? Então, fala lá com a pessoa lá, ó. Eu acho então isso, que a pessoa tem que se movimentar, conhecer pessoas, participar de eventos, participar de imersões como da minha amiga Priscila, adquirir conhecimento de fato, né, com uma pessoa que já viveu, com uma pessoa que estudou para isso. É isso que eu acho importante. Então, na verdade, o sabotador da vida, ele não some sozinho. A gente precisa de pessoas do nosso lado, muitas vezes, que nos ajude a reconhecer o óbvio que a gente não tá vendo. Eu falo que quando a gente tá no meio da tempestade, o que a gente vê? Tempestade. Se você tá lá no meio do furacão, o que você vai ver? Só o furacão rodando ali em volta de você. E aí você não consegue enxergar que fora daquele furacão tem um horizonte todo ali, ó, já te esperando. E aí precisa ter alguém de fora, muitas vezes, para te ajudar a ter esse olhar, para enxergar esse óbvio que a gente acabou deixando passar. Sim. E aí a gente começa a se resgatar nesse processo. O autoconhecimento, ele é um caminho solo, aonde eu preciso me conhecer, mas não significa que eu não possa ter alguém me ajudando nessa jornada de resgatar quem eu sou, de resgatar as minhas verdades reais, de entender que eu posso, que eu consigo, de entender o que eu preciso desenvolver, o que falta em mim para eu melhorar. São visões, são respostas que a gente vai encontrando ao longo desse processo de olhar para dentro. Isso é fundamental. Os sabotadores, eles só começam a perder força quando a gente começa a ganhar força. E como é que a gente ganha essa força? Se enxergando, se reconhecendo, se entendendo de fato. Quais os hábitos que você sugeriria hoje na sua rotina, tá? Para eliminar esses pensamentos que de vez em quando surgem para você, do tipo, hoje tá muito ruim, não tô conseguindo fechar trabalho nenhum, hoje eu não consegui fechar nenhum, porque de vez em quando acontece.
Tem semanas que são... Aquele dia desafiador que você fala, eu queria voltar a dormir e só acordar amanhã. Como é que você faz? O que você conseguiria trazer da sua rotina? Falar assim, Priscila, quando tá muito ruim assim, eu faço isso, porque aí espairece a minha mente. Tem gente que fala que vai caminhar, tem gente que fala que vai ouvir, fazer uma meditação. Eu gosto de orar, peço a Deus para me acalmar. E aí as coisas vão se abrandando ali. Eu gosto de louvar. Também gosto de louvor, mas eu começo a louvar quando bate o desespero. Aí eu já começo lá com os meus repertórios já de louvor, porque é impressionante como que me ajuda a me acalmar, a não perder a esperança. Porque tem dias que são desafiadores, né? Acho que mais do que desafiadores. É aquele dia que você fala assim, vou desistir de tudo, sabe? Que você acha que tá tudo dando errado. Mas calma, vai passar. Daqui a pouco finda o dia e aí um novo dia chega e você vê que caramba, o quadro mudou. Coisas boas estão acontecendo, aquele dia passou, graças a Deus. Então a gente precisa encontrar esses gatilhos do que gera em nós uma esperança para enfrentar esses momentos em que muitas vezes esses pensamentos querem nos fazer desistir. Exato. Como que você poderia hoje reconhecer a sua comunicação, Gabi? Você consegue entender que você tem uma comunicação clara? Preciso melhorar. Pelo menos nas redes sociais, eu acredito que eu preciso melhorar. Mas pessoalmente, você vê eu resultados? acho que eu tô bem. Vejo. Conversar. As pessoas conseguem entender o que você faz de forma clara. O que eu faço, como eu trabalho, por exemplo, na minha empresa, né? Eu explico como eu trabalho, para quem é o meu público de fato, que eu comecei a aprender a explicar, né? Para as pessoas entenderem de fato que realmente qual é o público que eu atendo. Perfeito. E nas redes sociais também dei uma melhoradinha ali, mas não. Tem que melhorar alguma coisa. A gente melhora assim. sempre. E tá palestrar, Gabi? Ai, não tô preparada para isso não é minha área. Mas como é que você já definiu que não é... Gente, não é minha área. Como assim? A pessoa conecta pessoas, está em evento, tem uma bagagem gigante para compartilhar e tem a coragem de falar que não é a área dela. O que você acha? Você acha que a Gabi tinha que vir como palestrante em 2026? Já lancei aqui a campanha. Não. Que palestra a gente cria, meu amor. A gente cria o roteiro bonitinho, te treina bonito pro palco. Quando você vê, você vai virar pra mim e falar assim, por que eu não fiz isso antes? Não, por enquanto não. Vamos ver, vamos estudar essa hipótese, tá? Você vai treinar a amiga. O não já se transformou no talvez. Tá funcionando. Já tá melhor, né? Você já veio preparada pra isso, né? Mas vamos lá, já partindo para os nossos finalmente aqui, que a hora voa. Cada passo que a gente dá contra um sabotador é um passo em direção à nossa liberdade emocional. Gente, isso é muito forte. Quando a gente reconhece o nosso sabotador e enfrenta ele, a gente começa a adquirir liberdade emocional. E pequenas ações consistentes vencem grandes sabotadores. Então não adianta você ter uma atitude única. É ali uma atitude de todo dia. É uma decisão diária de não se deixar mais ser travado por aquilo que te paralisa. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está aqui assistindo, para quem vai assistir esse episódio. Algo que seja para que eles parem de se sabotar. Então, gente, deixem de procrastinar. Vamos pôr em prática conhecimento, adquirir novos contatos para os seus negócios, seja produto ou seja serviço, isso é primordial. E agradecer a Priscila por ter me convidado para estar aqui. Só. Só isso tudo. Somente. E como que você pretende fazer a partir de hoje para levar essa mensagem, sabendo agora um pouco mais sobre os sabotadores, para que outras pessoas também possam
reconhecer e se libertar disso? Qual é a sua missão? Que eu falo que tudo que a gente aprende... A gente tem que passar a transbordar, né? Na vida do próximo. Exatamente. É transbordar. É não se omitir quando você vê que alguém está precisando. Eu acho que é sobre isso. Não tô nem falando de você subir num palco para falar sobre o assunto. Mas é a gente entender que desde o momento em que eu sei como funciona, o que é, como sair da situação, já passei por aquilo, às vezes eu até estou passando. Existe uma frase que o pessoal usa muito, que é curadas para curar, transformadas para transformar. Mas muitas vezes a gente ainda está sendo curada e nesse nosso processo de cura, a gente ajuda outras pessoas a se curarem também. Então, assim, hoje a minha maior missão é ajudar pessoas a enxergarem, reconhecerem aquilo que paralisa elas. E às vezes isso acontece, sei lá, numa conversa num corredor, sabe? Num bate-papo numa cafeteria. E aí você vira e fala, opa, essa pessoa precisa da minha ajuda, de eu estar ali mais pertinho dela, para que ela possa entender que isso está impedindo ela de avançar. Que às vezes é uma coisa, como eu falei, é o óbvio que ela mesma não conseguiu enxergar, que é aquilo que está atrapalhando o crescimento dela. Aí vem você. Que precisa ser dito, né? Exatamente. Que vai direcionar. Você conseguiu entender que essa sua frase... As pessoas quando falam pra mim assim, eu não mereço, eu corto logo. Eu falo assim, como assim? Você não merece? Para de declarar isso pra sua vida, você merece sim. E aí eu já pego, já trago pra ela uma mentalidade pra vencer aquilo que ela já estava construindo como negativo pra ela mesma. Exato. Sabe? Então, é esse desafio, a gente trazer isso como uma rotina. Pra quê? Pra que a gente possa cada vez mais alcançar pessoas, mostrando que a nossa mente, ela precisa estar ali sendo cuidada e blindada o tempo todo. Da gente mesmo. Com certeza. Da gente mesmo. O maior sabotador da nossa vida não é o nosso medo, não é o nosso erro e nem o outro. É a voz dentro da nossa cabecinha que nos impede e nos convence de que a gente não é capaz. Mas a verdade poderosa é: você não é obrigado a acreditar em tudo que você pensa. Parece engraçado, né? Mas é verdade. Porque os nossos pensamentos, eles são sabotadores. Quando você aprende a reconhecer essa voz sabotadora, você retoma o controle. E aí você deixa de ser refém e passa a ser autor da sua própria história. E é sobre isso. A gente parar de dar força, transformar os nossos medos, os nossos sabotadores, as nossas crenças em gigantes e saber que nós temos o poder e a autonomia de controlar tudo isso, fazendo com que eles sejam meros coadjuvantes da nossa história e não o contrário. Não espere sentir segurança para agir, porque muitas vezes ela não vai aparecer enquanto você não começar. E a ação vem antes da coragem completa. Tá com medo, vai com medo mesmo, que a coragem vai te encontrando no caminho. Gabi, quero te agradecer pelo bate-papo, dá vontade de ficar aqui mais tempo. Tô quase falando assim, Rodrigo, dá pra gente fazer vigia? Mas a gente deixa para um próximo episódio, que eu tenho certeza que você vai voltar, vai ter quase que uma cadeira cativa aqui comigo, entendeu? E te falar que, sim, eu tenho uma admiração por você muito grande. E como você falou lá no início, de uma parceria que começou a nascer, hoje eu consigo te olhar não só como uma parceira, como uma inspiração, mas também como uma amiga. Quero te agradecer por ter aceitado esse convite de fazer o nosso primeiro episódio oficial e dizer que as portas estão sempre abertas para que você volte, tá? Obrigada. E, gente, se esse episódio te tocou de alguma forma, se você identificou os sabotadores que estão aí te aprisionando, se você sente que precisa dar um próximo passo, eu quero deixar uma dica para você, que é, primeiro, uma leitura do meu livro Comunicação com Propósito, que você encontra tanto ele versão física, entrando em contato comigo, ou pelo Amazon Kindle, tá? E aí você tendo interesse, só colocar aqui nos comentários que eu te chamo com o link para compra. E também
para quem quiser aí desenvolver a sua comunicação, destravar esse seu poder de voz. Se você quer já construir um posicionamento, uma estrutura para você começar a subir nos palcos e contar sua história, ajudar outras pessoas transbordando aquilo que você carrega, eu tô com vagas para mentoria de comunicação, a mentoria Start, que é um processo individual e totalmente comigo, aonde eu vou estar ali te acompanhando em todo o processo e te ajudando a falar, na parte da oratória, a destravar a sua voz, a entender qual é a sua essência, a sua forma de comunicar e roteirizando o seu conteúdo. E claro, se você sente que precisa olhar para dentro, a gente pode também te ajudar através do processo da terapia Florescer, que é uma metodologia psicanalítica para que você possa entender o seu inconsciente e se destravar de tudo aquilo que está te bloqueando de ser feliz. E no próximo episódio já tem tema, gente. Já anota aí que a gente vai falar sobre síndrome do impostor. Quando você é bom, mas não acredita que é bom. Já aconteceu com você? Comigo, ó, muitas vezes. Então já fica ligadinho que em breve a gente já vai ter o próximo episódio acontecendo com esse tema e com uma convidada super especial. Fiquem com Deus, beijo e até a próxima!